Esse texto, quando diz, né, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Quando eu olho, meus amados, para esse texto, eu destaco aqui as atitudes ante a iminência, né, do arrebatamento. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos qual deverá ser a nossa atitude diante dessa iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós, que somos servos do Senhor, que estamos desfrutando a salvação, qual é a nossa postura? Quais são as nossas atitudes? Como eu devo estar, né, esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo? E o texto dá a resposta. Então ele vai falar sobre sermos sóbrios. Como é que eu devo estar quando Jesus vier buscar a sua igreja? É isso que o texto está dizendo. Então nós devemos ser sóbrios. O texto diz que nós devemos estar vestidos. Quando Jesus vier, Ele tem que me encontrar, ou eu devo estar vestido. Mas vestido de quê? O texto responde: vestido da couraça da fé. Ele diz também vestido com a couraça do amor. Interessante, né? Vestido com a couraça da fé, com a couraça do amor, porque ele diz: vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Não somente no aspecto do amor, mas a couraça do amor. E ele continua dizendo aqui: tendo por capacete, olha só, tendo por capacete, ou seja, nós temos que estar com um capacete na nossa cabeça. Esse capacete é a esperança da salvação. Então, por isso que eu destaquei aqui, meus amados, que essas são as atitudes. É assim que nós devemos estar quando Cristo vier buscar a sua igreja. Interessante que quando o texto diz que nós devemos estar sóbrios, é uma das coisas que Jesus mais falou, né, nos seus ensinos. Estar sóbrio é estar vigiando, é estar atento, é estar apercebido. Então é assim que a Bíblia vai nos instruindo a respeito da nossa atitude, ou como nós devemos estar quando Cristo vier buscar a sua igreja, quando o povo do Senhor vier ou passar por essa gloriosa esperança do arrebatamento, da volta do Senhor Jesus Cristo. Como nós devemos estar? Sóbrios, atentos, apercebidos, né? Observando. Interessante que a Bíblia diz que quanto mais próximo da vinda de Jesus, mais as pessoas vão esmorecendo. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, você observa que as 10 adormeceram. É bem verdade que 5 delas tinham, né, um diferencial, que era o azeite. Elas tinham azeites de reserva, mas as 10 dormiram. Interessante que quando nós vamos para o capítulo 24 de Mateus, Jesus vai dizer ali que a volta do Filho do Homem se dará como no tempo de Noé. Aí você observa as características que Jesus disse que vai estar o mundo, né? Comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Aí você observa essa pequena palavra, até que é como se eles estivessem desapercebidos, como se eles estivessem distraídos, como se o povo tivesse envolvido com outras coisas, e o texto diz qual eram essas coisas, e só foram dar por percebidos quando a porta se fechou, quando já não havia mais a possibilidade de entrar na arca. Então observe, meus amados, que enquanto o texto aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 diz como nós que somos cristãos devemos estar, o outro texto também diz como estará a humanidade. Então você percebe que, querendo ou não, esse texto serve para nós como um despertamento, né? Como um despertamento, para que a gente venha redobrar a nossa atenção
visto que a humanidade vai estar adormecida, encantada, vai estar insensível, né, às coisas espirituais à volta de Jesus. Em contrapartida a isso, a igreja ela tem que estar sóbria, apercebida. Que nós então venhamos, meus amados, por esses dias esses últimos, findos da igreja na face da terra, que nós venhamos então redobrar a nossa atenção, para não sermos pegos de surpresa. Então, a outra característica que o apóstolo Paulo diz que a igreja do Senhor deve ter ante a iminente volta do Senhor Jesus Cristo é estar vestido. Está vestido de quê? Vestido da couraça da fé. O que isso significa? Nós precisamos entender que a couraça era uma das partes, né, daquilo que o soldado se vestia, né? Das peças que compõem a roupa, a farda do soldado, a couraça. Só que aqui essa couraça é no aspecto espiritual, é a couraça da fé. Não somente agora nós temos que estar sobriamente, vigiando, atento, com a atenção redobrada. É a segunda característica que o apóstolo Paulo diz que nós, como cristãos, nós que somos da luz, devemos estar com a couraça da fé. E o que isso significa? Continuar crendo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós devemos ter a couraça da fé, ou seja, fé é crer, acreditar, confiar, ou seja, continuar crendo, confiando, acreditando, ainda que tudo diga o contrário em relação à vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha como é interessante, meus amados. Por quê? Porque quanto mais próximo da vinda de Jesus, mais algumas coisas vão deixando a entender que pode ser que não aconteça a volta do Senhor Jesus Cristo. No entendimento de algumas pessoas, como: Jesus não vai mais voltar. Isso não vai acontecer. Não, a Bíblia diz que apesar das circunstâncias, e esse texto está dizendo que apesar das circunstâncias, nós precisamos continuar crendo, tendo a couraça da fé, continuar crendo, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, né? Então, nós temos aqui dois aspectos nesse sentido de estar com a couraça da fé: continuar crendo na volta de Jesus e continuar confiante, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Por que, meus amados? Porque as coisas hão de intensificar-se, porque as coisas hão de ficar cada vez mais pior, né? Cada vez pior. As coisas tendem a piorar, tendem a ficar mais apertadas. E nesse contexto, nesse momento é que nós precisamos ter mais fé, continuar crendo, continuar acreditando. Então, olha como é glorioso, meus amados, o ensino da Bíblia Sagrada, né? Qual é a postura do cristão nesses dias finais, nessas horas finais que a igreja está na face da terra? Sóbrio, está vestido com a couraça da fé. O outro aspecto que nós devemos ter ou estar, meus amados, é vestido com a couraça do amor. Não é somente ter o amor, mas está vestido com a couraça do amor. Se você for pesquisar nas lições anteriores, e você encontra na nossa playlist aí as lições anteriores, você vai perceber que nós falamos a respeito deste sentimento, o sentimento do amor. E nessa lição nós falamos que o amor para o cristão não é simplesmente um sentimento, ele é uma pessoa. O amor é uma pessoa, e esta pessoa é Deus. João vai dizer isso. O Evangelho de João, o evangelista, diz que Deus é amor, ou seja, o amor é uma pessoa. E o texto está dizendo que nós devemos estar revestidos do amor, com a couraça do amor, ou seja, cheios de Deus. Interessante, meus amados, que assim como a questão que a Bíblia vai nos dizer
que as pessoas, a humanidade, no primeiro aspecto, com relação à questão da sobriedade, na verdade eles vão estar ébrios, né? Vão estar ali cambaleantes, sonolentos, desapercebidos, é assim que vai estar. Mas a Bíblia nos orienta a estar sóbrio, atento. Nesse aspecto do amor, que a Bíblia está nos dizendo que nós devemos estar revestidos da couraça desse amor, revestidos do amor, a Bíblia também diz que a realidade não será essa. Pelo contrário, a Bíblia diz o quê? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essa é a realidade, né, do contexto, que quando Cristo vier buscar a sua igreja, estará. Mas a Bíblia nos instiga a fazer o diferente, o contrário. Não ir nesta mesma onda, né? Neste mesmo caminho, mas fazer o caminho inverso. Enquanto o mundo está perdendo o amor, nós precisamos cultivar este amor. Cultivar o amor para nós cristãos é cultivar Deus dentro de nós. Ou seja, ao passo que o mundo, quanto mais o tempo passa, mais eles vão se esquecendo de Deus, nós cristãos, quanto mais o tempo passa, mais nós precisamos buscar a Deus. Então esse revestimento do amor, essa couraça do amor, é mais de Deus em nós, meus amados. É ter mais de Deus, é buscar ter comunhão, intimidade, né? Se aproximar de Deus. Então essa é a atitude, é isso que o texto está dizendo. Nos últimos dias a igreja do Senhor precisa buscar mais de Deus, buscar mais intimidade com Deus, mais comunhão com Deus, estar mais junto, mais próximo de Deus, estar revestido da couraça da fé, continuar crendo, e do amor, ter Deus dentro de nós. Olha como é glorioso, meus amados, o entendimento da Escritura, da palavra do Senhor. E ainda tem mais. O outro ponto é que é interessante, porque nós estamos falando sobre a atitude, ou como o cristão deve estar, né? No dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Como é que ele deve estar? Sóbrio, vestido com a couraça da fé, vestido com a couraça do amor e também com um capacete. Olha como é interessante. A Bíblia diz então que quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós temos que estar vestido com um capacete. Mas que capacete é esse? Da esperança gloriosa da salvação, tendo por capacete a esperança da salvação. E o que isso significa? Capacete, meus amados, aqui no caso são os pensamentos. A nossa mente, os nossos pensamentos devem estar envolvidos. O capacete não envolve a cabeça, ou seja, a nossa mente tem que estar envolvida com a esperança da salvação. É preencher a nossa mente com essa esperança. Então, qual é a atitude da igreja? Qual é a atitude do cristão visto a iminente volta de Jesus? É preencher cada dia mais os meus pensamentos com relação ao céu, ou à volta do Senhor Jesus Cristo. Não me apegar nessa terra, não preencher a minha mente com as conquistas, com as glórias, com os aplausos. Não, essa não é a atitude do cristão. A atitude do cristão, o comportamento do crente, né, próximo à volta de Jesus, é preencher cada vez mais a sua mente com essa gloriosa esperança. Ou seja, pensar mais, desejar mais, ardentemente a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque entenda uma coisa, queridos, o foco, o alvo do adversário não é o meu braço, né? Não é as minhas pernas, não é um órgão qualquer aqui do meu corpo. O alvo de Satanás é a minha mente. Na verdade, o alvo de Satanás nesses últimos tempos é atingir a mente das pessoas, né? Por meio de confusões, por meio de mentiras, de heresias e diversas outras coisas. E como nos proteger disso? O capacete. O capacete não serve como proteção. E o que seria esse capacete?
como nós nos protegeríamos dos ataques de Satanás contra a nossa mente? Pensando no céu, como diz aqui, na gloriosa esperança. Pensando, preenchendo o nosso pensamento. Então, meus amados, olhando para o texto áureo, esse é o aprendizado que nós podemos adquirir. A postura do cristão ante a iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Amém?